Diletos amigos, este é um canal do Centro Espírita Caminho da Verdade. Nós estamos inaugurando neste instante um programa que passaremos a chamar de Mensagem Espírita. O nosso intuito é dialogar com os nossos queridos amigos sobre a doutrina codificada por Allan Kardec na restauração do cristianismo nascente. Nós vamos, no decurso da nossa conversa, levar os ensinamentos dos Espíritos numa proposta de raciocínio para que possamos averiguar, questionar e buscar a verdade. É do Mestre Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É com este propósito, queridos amigos, que nós iniciamos hoje este programa. No decurso dos nossos dias, do contato com os amigos, estaremos desenvolvendo vários temas, abordando o Livro dos Espíritos, de modo geral, a doutrina espírita. Queremos fazer um preâmbulo falando um pouco da origem da doutrina estudada, pesquisada e levado a efeito pelo professor Léon Hippolyte Denisard Rivail. Allan Kardec, que veio a ser assim conhecido, era um mestre poliglota. E certo dia, o seu amigo, Dr. Fortier, chegou para ele e disse: Hippolyte, aí tem um grupo que fala com a mesa responde às perguntas. E o professor, então, disse assim: isso é história para boi dormir em pé, não creio nisso. Diz: não, mas é verdade. Ele disse: eu não concebo a ideia de uma mesa destituída de cérebro para pensar, de nervos para agir, tornar-se sonâmbula e falar. Os dias se passaram, a insistência do convite, até que ele assentiu e foi a uma dessas reuniões. Como observador, espírito científico, ele percebeu que realmente as perguntas eram formuladas, as batidas da mesa codificadas, e as respostas eram dadas de acordo com as perguntas formuladas. Ora, a mesa respondia alguém de forma lenta, calma, ora um tanto mais agitada, chegando a ser agressiva a determinadas perguntas ou questionadores. Ele achou interessante e certo dia, quando lhe é dada a oportunidade de fazer uma pergunta, ele faz o mesmo questionamento. Eu não concebo a ideia de uma mesa destituída de cérebro para pensar, de nervos para agir, tornar-se sonâmbula e falar. E a resposta vem: ocorre que não é a mesa que fala. Somos nós, espíritos, que, como vós já vivemos na terra, que falamos. Para ele, aquele era o ponto inicial. Passou a pesquisar, debruçou-se nos estudos, correspondeu-se com vários pontos do globo onde fenômenos semelhantes existiam. Já tinha havido nos Estados Unidos o fenômeno da casa
Fox, da família do pastor Fox, quando as batidas eram dadas nas portas, nas paredes, nas janelas. E certo dia uma das meninas questionou, perguntando àquele que batia na seguinte forma: Senhor pé rachado, você entende o que eu falo? Bate lá em tal lugar. Ele bateu. Agora bate para cá. Bateu. E ela então percebeu, a menina, que aquelas batidas entendiam o que eles falavam. Correu, chamou a sua mãe. Ela veio, questionou também a batida. E assim se estabeleceu a possibilidade do diálogo. Ela foi a uma vizinha e a vizinha atendeu o chamado e questionou as batidas. Já que você entende o que nós falamos, vamos determinar aqui uma codificação. Para cada questão, sim ou não, com uma batida ou duas batidas. E assim se estabeleceu o diálogo. E ela perguntou: você é um homem? A resposta: não. Então é um espírito? A resposta: sim. E ela disse: então qual é o seu nome? E a resposta das batidas codificadas foram Charles B. Rosman. E daí se estabeleceu o diálogo. E ele disse que era um caixeiro viajante, mascate, e certa feita, passando naquela casa, ele pediu pouso. Ele levava $500. E ali ele foi assassinado e sepultado na adega. Chamou-se a polícia, estouraram o piso e nada encontraram. Todavia, os fenômenos continuaram, as irmãs Fox passaram a ser exploradas, forçadas a que com elas se realizassem os fenômenos. E mais tarde, quando foram demolir a adega, lá estava sepultado numa das paredes, caindo por terra o esqueleto. Então, rápidas palavras, é a história da família Fox. E Allan Kardec, que ainda não era Allan Kardec, mas o professor Denizar, mantendo diálogo com esses países onde havia os fenômenos, também na França, ali nos países europeus, os fenômenos das mesas girantes ou falantes. E assim, como ele tudo anotava, recebeu a incumbência da codificação da doutrina espírita. Aí nós vamos encontrar neologismos criados por Allan Kardec para que se entendesse o que é da doutrina espírita, assim como a palavra materialista, ele criou o espiritualista, o espiritualismo, né, para o materialismo, o espiritualismo, casos inversos, né, aquele que não é materialista, aquele que é espiritualista, corpo espiritual. Assim Paulo chamava esse corpo que nós temos, que não é a matéria propriamente dita, e nem é o espírito, mas é um corpo intermediário entre nós, espíritos, e o nosso corpo físico. Paulo falava sobre isto. Sepulta-se ou semeia-se corpo natural ou animal, e levanta-se corpo espiritual.
E Allan Kardec chama então este corpo espiritual de perispírito, para se entender quando está falando de doutrina espírita. A questão da morte, nós a conhecemos como desencarnação. É importante entender o que é desencarne e o que é desencarnação. O desencarne está no verbo desencarnar. A desencarnação está no ato de deixar o corpo físico. E aí nós vamos buscando nos ensinamentos dos Espíritos aquilo que, em síntese, Jesus já nos falava. E ele nos disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, para que ele vos envie um outro Consolador. Então, como nós estamos falando de matéria e espírito, lembremos do Mestre Jesus, que veio nos ensinar sobre as coisas espirituais. Ele nos disse que rogaria ao Pai. Muitas vezes ouvimos alguém dizer, né, em várias religiões, o Consolador prometido por Jesus. Jesus prometeu que rogaria ao Pai, para que o Pai enviasse em seu nome outro Consolador. E quando viesse esse Consolador, que aquela gente naqueles dias não estava preparado para receber, porque não ouviam, não o conheciam. Então Jesus diz que quando vier no seu tempo aprazado, ele nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo que ele tinha dito. E assim se estabelece esse diálogo com a espiritualidade maior. E Allan Kardec recebe a incumbência dos espíritos para escrever sobre isto. E assim, valendo-se de médiuns, que quando se fala de médium, mas o que é médium? Lá no Antigo Testamento, Isaías fala, antigamente, quando se queria questionar os deuses, falar com Deus, eles procuravam um vidente, porque assim eram chamados os profetas. Vejamos bem, queridos amigos, lá está escrito, eles consultavam um vidente, que eram mais tarde conhecidos como profetas. Podemos dizer hoje que antigamente, quando se queria ou se buscava uma mensagem espiritual, se procurava um médium, que era à época conhecido como profeta. Então é assim que se deu na codificação, através da mediunidade. Allan Kardec fez o seu trabalho inicial, sendo no dia 18 de abril de 1857, publicado a obra básica, a primeira obra básica da doutrina espírita, denominado o Livro dos Espíritos. E a primeira questão, que é Deus? Foi assim que Allan Kardec, estou falando de Allan Kardec, porque aí ainda não era Allan Kardec, ainda era o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, mas ele questiona os espíritos de
que é Deus ou o que é Deus. Não é quem é Deus, é o que. E a resposta: Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Já não é mais a ideia de um Deus antropomorfo, um Deus humano, com corpo, que fica analisando a vida de cada um, anotando os nossos fazeres, para que um dia sejamos pesados na balança da justiça e sabermos se iremos para o céu ou para o inferno. Não é assim. Mas é o Deus do amor, esta inteligência suprema, que é onipotente, onipresente e onisciente. Significa, Deus pode tudo, sabe tudo, está em toda parte ao mesmo tempo. Este onipresente desfaz a ideia do antropomorfo. E assim, Allan Kardec inicia esta obra, que nós procuraremos, doravante, dialogar um dia por semana com os nossos amigos, levando as questões. E eu quero frisar bem, vou ficar apenas nesta questão primeira do Livro dos Espíritos, que é Deus. Desdobraremos as questões a seguir, mas para que fique na nossa consciência, para que pensemos. Então Deus não tem sentimentos? Então Deus não persegue? Deus não castiga? Deus não se coloca em favor de um povo contra outro povo? Deus não nos ama? São questões levantadas. E procuraremos dialogar, emitindo, é claro, o nosso entendimento, que é parco, mas abrindo espaço para que dialoguemos. E aqueles que tiverem interesse de nos questionar, sempre com a prudência, com o espírito de aprendermos juntos, sem polêmica, sem esta ou aquela religião ou doutrina filosófica, mas procurando dirimir dúvidas, pode nos questionar e nós estaremos dispostos a conversar. O nosso programa não passará de 20 minutos. Por esta razão, eu os cumprimento com a paz de Deus e que possamos, doravante, às quartas-feiras, estarmos juntos dialogando sobre questões espirituais. Que Deus nos abençoe. Muita paz.